Fala, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Essa mensagem eu quero trazer sobre os anseios da vida. Sim, nós temos muitos anseios e Jesus deixou claro que nós não estejamos ansiosos por coisa alguma. Essa é uma passagem, né? É uma frase, né? Que eu me questionei por muito tempo. É como se eu tivesse ignorado essa passagem, porque simplesmente ela diz: não estejais ansioso, né, por coisa alguma. Mas eu sempre pensei: puxa, mas como não estou ansioso? A ansiedade vem, tipo, a gente tem como controlar a ansiedade. Dava a impressão que Jesus estivesse cobrando algo difícil demais, né, algo que fosse impossível. Existe aquela passagem também: sede perfeitos como o vosso Deus é perfeito. Mas como vamos ser perfeitos, né? Ou seja, ali diz para a gente buscar a perfeição. Eu quero ser perfeito. Ah, mas ninguém é perfeito. Tá, mas eu quero ser. Deus, Ele quer que a gente busque a perfeição. Entende? A gente sabe que, né, enquanto a gente não tiver no nosso corpo glorificado, ou seja, o arrebatamento, sétima trombeta, enquanto a gente não alcançar esse momento, o reino milenar, a vida eterna, a gente, né, ainda vai estar num estado ainda, né, de aperfeiçoamento. Sim, porque nós somos aperfeiçoados, tá? E tem pessoas que a gente conhece. Por que tem aquele irmão, aquela irmã, de forma sincera, não de forma, né, hipócrita, né? Mas a gente consegue perceber pela testificação do Espírito Santo que aquela pessoa é uma pessoa muito santa, que é uma pessoa muito de Deus, muito iluminada por Deus, né? A gente consegue perceber. Tem pessoas que a gente, puxa, esse irmão é muito, realmente é muito de Deus, ele tem uma vida com Deus, tem, né? E tem pessoas que têm até o dom, né? Deus mostra, a pessoa vê assim, eu não digo assim: Deus falou comigo, Deus me mostrou, mas é uma percepção, né? Fica evidente. Na Bíblia a gente tem uma passagem daquela mulher, né, que acontece um milagre na multiplicação de azeite, né, a questão da farinha, e ela fala que este profeta é um santo homem de Deus, ou seja, ela tem aquela percepção. Simplesmente são pessoas que estão num nível de aperfeiçoamento muito grande, enquanto que outros cristãos estão no nível, né, ainda não está ali, né, muito avançado, mas está caminhando. Aí tem os momentos dos altos e baixos, né? Eu costumo fazer sempre isso. Eu olho para o meu passado, para o meu presente e fico comparando. Puxa, eu já tive mais pecador que estou hoje. Realmente já tive mesmo, né? Mas, tipo, eu já tive menos pecador do que estou hoje. Ou seja, calma aí. A gente tem que prosseguir de glória em glória, né? Ou seja, a gente tem que estar sendo aperfeiçoado, melhorando. E eu não posso aceitar: mas eu já tive mais pecador que hoje, tá? Mas isso não é o suficiente, calma aí. Se eu já tive um estado espiritualmente melhor, então eu tenho que voltar àquele estado e continuar avançando, continuar melhorando. Entende? Então eu estou realmente numa luta, né? Realmente numa luta mesmo, não sei quanto meses ou talvez anos, né? Sabe? Realmente para realmente manter uma consistência num nível espiritual melhor. E graças a Deus, obviamente, né? É muito difícil, não é impossível, né? A gente tem que vigiar, mas é muito difícil eu voltar num nível que eu estava tão distante de Deus, tão fraco espiritualmente. É muito difícil, mas não é impossível, né? Mas eu também encontro, obviamente, a dificuldade de estar num nível que eu estava tão assim próximo. Não que eu não esteja, realmente eu não estou muito próximo, apesar que eu penso em Deus todo dia, né? Eu tenho um nível assim de intimidade com Deus, eu sei que eu tenho, né? Mas eu sei que esse não é o ideal, eu sei que tem que melhorar, porque eu já estive em um nível melhor. E tem pessoas que estão num nível melhor, né? Então a gente sempre tem que melhorar. Só que não é algo inalcançável, simplesmente é uma batalha, uma luta, que a gente vai perseverando. Tem pessoas que conseguem obter resultados, né, em meses, tem pessoas que demoram anos, né?
Mas a questão do demorar não é também somente uma questão de, puxa, é um processo? Sim, é um processo. Mas por que tem pessoas que conseguem isso de forma, né, por menos tempo, em questão de meses? Porque simplesmente a busca dela, a renúncia dela é maior. É simplesmente isso. Óbvio que cada um tem uma dificuldade. Tem pessoas que elas conseguem vencer as tentações sexuais de uma forma menos difícil e outras têm uma dificuldade maior. É uma coisa assim que varia de pessoa para pessoa, né? Simplesmente, por exemplo, a pessoa que é virgem, ela pode simplesmente, pela lógica, poxa, ela tem uma dificuldade muito grande na área sexual, por mais que ela seja virgem, tem a questão, né, da cobiça, né, a questão de ver, né, por exemplo, pornografia, masturbação, né? Mas, e a pessoa que não é virgem? Será que ela tem uma dificuldade muito grande também? Porque ela já sabe como que é, ela já experimentou e simplesmente o corpo dela faz falta, né? Ela lembra, ou seja, também, só que isso varia. Simplesmente tem pessoas que vão ter mais dificuldade sendo virgem e outras vão ter mais dificuldade não sendo virgem, ou menos dificuldade, vice-versa. Então isso varia de pessoa para pessoa. Você tem esse exemplo aqui, né? Mas obviamente, né, a gente sabe que pecado não é somente, né, esse assunto, né, da questão sexual, mas é um grande exemplo, né? Não tem como não citar. Realmente, quando fala em pecado, a primeira coisa que vem na cabeça, acho que na maioria das pessoas realmente é sobre realmente, né, assunto realmente sexual. Realmente é sobre esse tipo de assunto. Porque realmente é um assunto assim que tem toda aquela coisa, né? De ter uma coisa já é restrita até mesmo no meio, era restrito no meio secular, né? Tipo aquela coisa de ter um respeito e tal, né? Hoje a coisa tá mais escancarada e tal, né? Então uma coisa que sempre foi uma polêmica, né? Desde os primórdios, né? Então, e ainda mais nós sendo cristãos, então a gente sabe que é um assunto muito delicado, muito sério, que gera muita polêmica, muita discussão, né? Obviamente tem coisas que eu tenho uma dúvida, será que isso é pecado? Mano, tem coisa que simplesmente a gente sabe que simplesmente está muito na cara, né? A gente sabe que a Bíblia deixa claro, está muito explícito a questão de homem com homem, né? A questão de mulher com mulher. Por exemplo, outros assuntos que já é uma coisa mais debatida, né? Que já, será que tal coisa, será que sei lá o que, sei lá, ou seja, são assuntos que eu realmente não quero trazer aqui no canal, entendeu? Né? Mas que isso gera toda uma polêmica também. Porque muitos vão defender que é ou que não é, né? E na dúvida, sinceramente, na dúvida, é simplesmente a melhor decisão fazer é não fazer, né? Mas assim, continuando o assunto, ou seja, cada pessoa tem uma dificuldade nas tentações, né? Naquilo que ela cobiça, né? Muitas tentações que nós temos, aliás, a maioria é simplesmente coisas que nós mesmos desejamos. Outras não, pode ser que a pessoa esteja sofrendo um ataque espiritual e ela esteja simplesmente sendo tentada a fazer o que ela não queira. É possível, tá? É o possível, setas, né? Mas a Bíblia ela deixa claro que nós somos tentados naquilo que a gente cobiça, na concupiscência da carne, né? Então, o normal de tentação é a pessoa ser tentada naquilo que ela já deseja, porque o diabo não tem muito trabalho, simplesmente, né? É simplesmente aquilo que ela já deseja. Então, você está com fome, o que foi apresentado para Jesus? Para transformar as pedras em pães. E Jesus poderia, quer dizer, não é que poderia, né? Porque se poderia, ele teria feito. Mas na nossa cabeça, o que Jesus não falou? Eu vou transformar a pedra em pão, né? Eu sou o dono de tudo, eu sou todo poderoso, eu tenho poder para isso, e acabou. Mas por que ele não fez? A gente sabe que era do propósito que ele passasse a fome mesmo, realmente, suportar, trazer o exemplo para nós na questão, né, de realmente negar a si mesmo, né? Uma demonstração de que mesmo ele podendo, ele não fez. Isso demonstra o quê? Controle, demonstra domínio próprio. Óbvio que é uma situação real que a pessoa está passando fome. Óbvio que não é para você ficar passando fome, né? Ali foi um exemplo, né? Fazia parte do propósito de Deus, que ele tivesse que esperar, aguardar ser servido pelos anjos, né? E ele tem uma simbologia também na questão, aquilo que o diabo oferece, entre você esperar aquilo que Deus
te oferece, né? Ou seja, tem toda ali vários, né? Você pode tirar dali, né? Dali tem várias histórias ali, né? Ensinamentos para vários tipos de situações, né? Então foi do propósito de Deus realmente que ele não transformasse pedras em pães, mas obviamente que ele tem poder para isso, né? Então assim, a gente aprende com Jesus, óbvio, né? Com Jesus a gente sempre aprende. A gente aprende com os apóstolos, sim, só que o que os apóstolos ensinam é o que eles aprenderam com Jesus. Paulo mesmo falou: sede meus imitadores como sou de Cristo. Então, porque simplesmente se você olhar para Paulo, né, a referência é você ver refletir no Jesus dele. Então, né, isso obviamente com nós também, né? Quantos aqui não já tiveram algum testemunho, mesmo que a pessoa não falou, mas chegou até o ouvido, até o seu ouvido, né? Ou a pessoa falou, né, tipo, sabe, que eu vejo Jesus em você e tal, né? A pessoa se inspira, sei lá, você é crente de verdade e tal, sei lá o que, né? Então, tipo assim, é algo, cara, que é muito bom. Por mais que a gente sabe, puxa, mano, dessa vez aqui eu vacilei, puxa, dessa vez aqui não foi exemplo, né? Mas é a perseverança. Se a gente conseguir, a gente manter um nível de aperfeiçoamento e cada vez melhorando, que é justamente isso, aperfeiçoar, né? Cada vez mais sendo aperfeiçoado, simplesmente cada vez mais a gente vai transparecer a luz de Jesus. E é por causa dessa luz que nós somos perseguidos. E é isso. Não que encerre o áudio agora, né? Mas realmente é por causa da luz de Jesus que somos perseguidos, né? Ele brilha em nós, então quanto mais ele aparece em nós, mais vamos chamar atenção. Simplesmente tem pessoas que vão ser atraídas por essa luz, porque elas precisam dessa luz para sair das trevas, mas tem pessoas que vão ficar incomodadas com essa luz. E essas pessoas vão querer, simplesmente, é o que a Bíblia diz, mártir, né? Perseguição, sofrer perseguição, martírio por amor de Jesus, eles achando que vão poder apagar a luz de nós, sendo que Jesus é eterno e ele mesmo nos ressuscitará. Então a gente está aguardando a sétima, a última trombeta, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento. Então a Bíblia é muito clara, né? Então assim, continuando, né, essa questão do desânimo, né, gente? Realmente é um desânimo. Realmente não tem como não vir o desânimo. Corrigindo os anseios, né? Apesar que, né, se a gente está ansioso, o desânimo é certo que vai vir, né? Então a gente pode ter anseio por várias coisas, anseio por melhorar, anseio, isso, né? Tipo, cara, se você anseia melhorar, anseiamos a volta de Jesus, isso é sadio, quer dizer, não ansiedade no sentido, normalmente Jesus falou para não estar ansioso por coisa alguma, né? A gente desejar melhorar, sim, desejar a volta de Jesus, sim, mas é aguardar com paciência, né? Ou seja, não devemos estar ansiosos, né? Mas uma frase que muda, eu anseio por ti, Jesus, né? Tipo, a gente entende que é ansiedade no sentido de desejar, né? Mas a gente não pode estar fazendo isso de uma forma desesperada ao ponto de perder a paciência. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a gente tem que realmente desejar melhorar, desejar a volta de Jesus, mas com a paciência que a Bíblia indica. Aqui está a perseverança dos santos. Na vossa paciente tendes a vossa alma, né? Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tome cuidado para que ninguém tome a sua coroa. E eu trago consigo o meu galardão para aquele que permanecer fiel até o fim. Amém? Então, obviamente não foi exatamente essa frase que Jesus falou, né? Mas, né, com certeza Jesus ele deixou claro isso. Então, pessoal, os nossos anseios são muitos, né? Eu tenho anseios, né, na vida sexual, vida sentimental, vida familiar, vida financeira, né? E até mesmo coisas, vamos dizer, supérfluas, né? Coisas assim que, por exemplo, eu tenho meus hobbies, meus passatempos, coisas que eu quero comprar, que eu quero adquirir, né? E um anseio também, né, pelo crescimento da obra de Deus, do reino, evangelismo, curas, milagres, né? Então são vários anseios que nós temos e a gente, cara, é difícil, né? Pelo menos eu tenho uma dificuldade para administrar tudo isso, porque você vê que você tenta resolver um problema, mas não são um, você tenta resolver na verdade vários, né? São várias áreas e a principal delas é a área espiritual. E que é a área que a gente tem mais dificuldade, né? Porque simplesmente o mundo estimula a gente a estar na carne.
Isso, parte 2, ouçam a parte 2, tá, pessoal? Eu vou encerrar aqui porque realmente dessa vez eu vou encerrar aqui agora. E a continuação vai ter a continuação na parte 2. Fiquem com Jesus. Amém.